sobre doação, oferta, contribuição, participação. E o Eterno, nessa noite, ele vai nos trazer uma nuance muito interessante sobre isso aqui, falando sobre cada um de nós e falando sobre o nosso valor e quem verdadeiramente somos diante do Eterno. E como o Eterno nos enxerga e o que ele coloca sobre nós de valor. Nós já vimos que a palavra responsiva, ela vem falando que, assim como um pastor de ovelhas deixa 99 para buscar uma que se perdeu, nós vimos dizer aqui que os céus faz festa quando uma pessoa que está lá fora decide fazer techuvá, decide arrepender dos seus caminhos maus e voltar para os caminhos do Eterno. Os céus faz festa. É muito mais alegria em uma pessoa que está fora da verdade, quando pega o caminho da verdade, quando pega o caminho da techuvá, da transformação, do que aqueles que já se dizem justos e que muitas das vezes não precisa, se julgam tão justos que não precisa de arrependimento. Mas eu não preciso de fazer nada, porque eu já faço tudo certinho. Então nós vamos ver uma nuance aqui hoje muito interessante. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Nós vamos ler alguns versículos. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30. Nós vamos ler o versículo 18. Em diante. Do 17 em diante. Quando todos acharem, os irmãos também que estão conosco. Amém? Amém. Então diz assim: Javé disse a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para a lavagem. Coloque-a na entrada da tenda do encontro e o altar, e ponham água nela. Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés ali, quando entrarem na tenda do encontro. Eles devem lavar-se com água para não morrerem. Também quando se aproximarem do altar para ministrar pelo fogo uma oferta. Eles devem lavar as mãos e os pés para não morrerem. Esta deve ser uma lei perpétua para todos eles em todas as gerações. Vamos analisar primeiro esse ponto aqui, tá, irmãos? Porque quando eu estava estudando essa porção, o Eterno me trouxe à frente que alguns de nós está sendo feito como lavatórios, como bacias, onde a verdade está se represando, para que outras pessoas possam se achegar e lavar as suas mãos e pés cheios de pecados e de sujeiras, para que possam se aproximar do Eterno. E aí eu quero dizer uma coisa, se os irmãos perceberem bem, a palavra responsiva está de total acordo com a porção da Kitzá. Por quê? Porque se o Eterno, e se os céus, e se os santos anjos, e se o Cordeiro de Deus, ele se alegra por um ímpio que pegou o caminho da techuvá, isso quer dizer que para ele pegar o caminho da techuvá e se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, eles têm que fazer uma limpeza. Eles vêm como devem vir, lembra como o louvor disse? Vinde como estás. Mas há de haver um conserto. E para que haja um conserto, verdadeiramente, as pessoas que se aproximarem da congregação vai ter eu e você como exemplo. E os testemunhos vai edificar a vida das pessoas, porque elas vão saber que aqui também tem pessoas que já foram essa única ovelha perdida e que o Senhor deixou as 99 para ir atrás de nós, para nos trazer para cá. Então, verdadeiramente, aqui vai ser o redil aonde ela vai querer estar, porque ela vai se identificar conosco, porque ela vai se identificar com o meu testemunho, com o seu testemunho.
ela vai se identificar com a lavagem que passamos e com a lavagem espiritual que ela também vai ter que passar. Mas para isso ela vai ter que encontrar uma bacia preparada, uma vasilha preparada onde a água está retida, a água da purificação está retida e preparada para que possamos lavar as nossas mãos e os nossos pés da purificação. Eu acho incrível como o Eterno ele vai confirmando e alinhavando a palavra e o culto da noite para dizer que ele está para mim e para você. Para ele dizer que o amor dele é imutável, é inegociável para mim e para você. E que ele está de olho em mim e em você. E que ele prefere não julgar as nossas falhas, mas que ele prefere nos acolher para que haja uma limpeza. E se você chega num lugar onde as pessoas, elas não têm nada a ver com você, normalmente você se sente um peixe fora d'água. Mas se você chega em um lugar onde as pessoas ali têm ou tiveram os mesmos problemas que você, passou pelas mesmas dificuldades, enfrentou muitas das vezes as mesmas opressões, ou parecido, coisas contrárias, desânimo, aquela coisa das pessoas subjugar, mas ela vai olhar para você e vai ver que você tem obras excelentes, que você está sendo verdadeiramente ungida, coberto pelo Espírito do Santo, e com isso ela vai se identificar com a nossa congregação. Ela vai se identificar com a nossa mensagem. E ela vai saber que aqui ela pode lavar as mãos, pode lavar os pés, ela pode vir com os seus problemas, que nós não a julgaremos, pelo contrário, nós a pegaremos pela mão, nós a acolheremos no nosso seio, e nós falaremos para ela que muitos dos problemas que elas tiveram, nós outrora tivemos, e que ainda continuamos lutando, mas nós temos a graça imerecida de Deus. Por isso Deus coloca a sua palavra como a água retida nessa bacia. E essa bacia sou eu e é você que recebe a palavra do Eterno, acolhe ela na sua alma, no seu âmago e deixa ela disponível para os seus, para a sua família, para os seus amigos, para os que te conhecem, para uma pessoa necessitada que você encontra na rua, na fila de um mercado, de uma padaria, para um dos nossos que são semelhantes a nós, mas que estão em condição de rua, que muitas das vezes precisa de uma palavra, uma mãe que está passando por um problema no casamento, com um filho. Então, nós vamos entender que, nesta noite, o Eterno está falando que eu e você somos feitos de um material valioso, de bronze que brilha. Se for polido do jeito certo, brilharemos, mas não seremos como ouro, orgulhoso demais, valioso demais, quase que intocável. Seremos brilhantes, mas somos bronze. Somos o metal de acesso para as coisas principais. Damos o suporte, por isso é dito, essa bacia tem um suporte para que ela fique em cima. E com isso, irmãos, nós vamos aprender que o Eterno tem um jeito diferente de tratar eu e você. E que nessa noite, o Eterno está dizendo para mim e para você que nós sejamos como uma caldeira para que as pessoas que ainda estão começando a sua jornada possam se sentir seguros, possam se sentir bem em se aproximar de nós e serem acolhidos por nós. A base, ela representa algo que verdadeiramente tem fundamento. Porque se você coloca uma bacia suspensa no alto, ela vai cair. Se você coloca ela em um lugar pontiagudo, ela vai ficar bamba para lá e para cá. São aqueles crentes que muitas das vezes não criam bases, estão incertos e inseguros na sua jornada. Muitas das vezes as pessoas não têm segurança de lavar a mão em uma vasilha que está para cair. Porque sabe que aquela vasilha não tem segurança, não tem um apoio. É por isso que Javé, quando ele coloca as coisas para o templo, ele coloca em mínimos detalhes. Faça uma bacia para lavar as mãos, mas faça uma base para ela. Para que ela seja firme, segura, sólida. Para que você possa lavar suas mãos e os pés. Para que verdadeiramente você tenha segurança naquilo. E aí a gente começa a olhar as nuances que o Eterno vai dizendo, e a gente começa a perceber que ele está querendo
nos embelezar, que ele está querendo trazer sobre nós algo muito mais excelente, algo muito mais extraordinário. Vamos um pouquinho à frente aí no capítulo 30 e o versículo 23. Capítulo 30, versículo 23. Javé disse a Moisés: pegue as melhores... capítulo 30, versículo 23, isso. Pegue as melhores especiarias, 500 shecalim de mirra, 55 quilos de mirra, 250 shecalim de canela, 28 quilos de canela, 250 shecalim de cana aromática, 500 shecalim de acácia. Use o padrão do santuário, 3 litros e 700 de azeite, e faça com eles o óleo sagrado da unção. Misture-o e perfume-o com farinha, como faria um fabricante de perfume experiente. Ele será o sagrado óleo da unção. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa e todos os utensílios, a menorá e todos os utensílios do altar e do incenso, o altar das ofertas queimadas e todos os seus utensílios, a bacia com a sua base. Você deve consagrá-los, eles serão especialmente sagrados, e tudo que tocar neles será sagrado. O que o Eterno vem dizer esta noite? Que ele espera e ele quer nos perfumar com um perfume diferente. Ele quer nos preparar para que nós sejamos acolhedores. Quando alguém tem um perfume cheiroso, esse perfume não acolhe a gente? Acolhe a gente se sente bem, a gente quer ficar perto dessa pessoa só por causa do cheiro que ela exala. Porque às vezes é uma fragrância gostosa, é uma fragrância que nos deixa tranquilo, que nos acalma, que faz bem, ou que realmente desperta em nós algo mais excelente. Caramba, que cheiro bom, que perfume é esse? Será que eu consigo notar alguma nota para que depois, em algum momento, eu também possa adquirir um perfume parecido ou igual a este? Deus está dizendo que esta noite, ele, além de nos preparar como utensílio da sua casa, como bacia para aqueles que vão chegar e vão encontrar água para se lavar, nós também vamos exalar um perfume excelente. Nós vamos exalar algo que faz as pessoas querer ficar perto de nós. E o que é isso? A nossa graça, a nossa misericórdia, a nossa bondade, o nosso acolhimento. Quando nós somos pessoas acolhedoras, verdadeiramente as pessoas querem estar perto de nós. Eu costumo dizer, todas as vezes que eu vou na Caminho de Sião, eu digo que o pastor Júlio, ele é alguém que você quer estar perto dele o tempo inteiro. Porque ele é um homem que exala o cheiro do Eterno de uma forma maravilhosa. O riso dele é sempre aqui para você. Você chega lá, ele vem, ô meu amado, te abraça. Você sente aquele calor de acolhimento e ele nem sabe quem você é. Ele nem sabe quais são os seus problemas, de onde você veio, quais são suas dificuldades, mas ele é alguém que tem um cheiro excelente, porque sobre ele está a unção do perfume celestial. E Deus quer dizer para nós nesta noite que o cheiro que ele quer que eu e você exale é exatamente o cheiro em que as pessoas se sintam acolhidas, como o pastor Júlio tem. Você quer estar perto daquele homem porque a graça dele te contagia. Deus quer que cada congregação tenha pessoas com aquele cheiro. Existem pessoas que são pessoas do governo, pessoas que ministram bem, que você sabe, aquela igreja ela é bem organizada. Eu tenho uma confiança tão grande naquela igreja, que na hora que eu chegar lá, se eu tiver uma necessidade, seja ela qual for, os irmãos vão me acolher. Eles vão trazer uma palavra de conforto. No dia que eu chego lá triste, abatido, meu Deus, a palavra vem e me conforta, me levanta, me joga lá no alto, eu me sinto alguém cheiroso, eu me sinto alguém exalando um cheiro de acordo com a vontade do Eterno. Por quê? Porque a água que está na bacia é uma água que faz uma limpeza de dentro para fora. E o Eterno disse que esses utensílios do templo deveriam ser consagrados. Se eu e você somos a bacia, se eu e você somos
a haste que suporta a bacia? Se eu e você somos a mesa dos pães da presença de Deus, se eu e você somos o altar onde o incenso é queimado, nós também vamos ter junto de nós a menorá, que representa Jesus e Yeshua, que tenha os 7 Espíritos de Deus nele. É por isso que a menorá tem 7 braços. E um desses braços é o Shabat. E se nós formos olhar aqui, nós vamos encontrar que devemos guardar alguns mandamentos. As pessoas, irmãos, lá fora, elas têm que olhar para nós que guardamos Shabat, para nós que aprendemos a estudar a palavra de Deus em porções, para nós que aprendemos e recebemos a festividade, tem que ser bonito, tem que ser alegre, tem que ser gostoso. Não pode ser aquela coisa carrancuda, sabe? Não pode ser aquela coisa só por obrigação. Eles vão sentir alegres e vai querer vir conhecer, meu Deus. Essa igreja faz umas festas maravilhosas. O que acontece nessas festas? As pessoas trabalham, às vezes as festividades deles é no meio da semana, e eles são pessoas alegres, e no outro dia está no trabalho alegre, e tem uma palavra de conforto, e tem uma esperança, e vem as dificuldades, mas eles não baixam a guarda, eles são fortes, valentes, eles são pessoas acolhedoras. O que acontece naquela igreja? É o cheiro que nós estamos exalando, irmão. É o perfume da unção que só quem tem o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, pode exalar, irmão. Senão não tem como. Senão não tem como. E aí vem o Senhor Jesus e ele fala assim, olha, preste atenção. Vocês, se tiverem um rebanho de ovelha e perder uma, vocês não largam 99 e vai atrás daquela uma que se perdeu? Pois é, eu também. Vocês foram uma das 99, da 100ª que estava perdida, e eu fui atrás de vocês. Prepare esse redil, que eu vou deixar vocês aqui, para mim buscar mais uma lá fora. Para trazer para cá, para vocês poderem cuidar. Quem está disponível a cuidar das ovelhas que Jesus trouxer para cá? Quem está disponível a exalar um cheiro maravilhoso, que as pessoas vão sentir bem neste lugar? Vai saber que este lugar verdadeiramente tem a unção de Deus, tem um cheiro especial. Se nós formos olhar cada uma dessas aqui, irmãos, ó, nós vamos ouvir falar da mirra, nós vamos ouvir falar de cheiros e de fragrância destilada. A palavra destilada é purificada sem nenhuma impureza. Ele vai chamar as pessoas para cá, e o cheiro que nós temos que exalar é um cheiro puro, sem egoísmo, sem egocentrismo. Aqui não tem preferencialismo. Aqui não pode ter aquilo que Jesus condenou eles lá. Vocês querem os melhores lugares, vocês sempre querem estar na frente porque vocês fazem isso, ou porque vocês se julgam mais especiais. Não, nós temos que ser acolhedores e inclusivos. As pessoas chegam aqui, e muitas delas chegam doentes da alma. Veja o testemunho que disse, aquela irmã estava na igreja e chegou na igreja doente da alma. Por problemas, coisas que acontecem no dia a dia. Mas afetou tão forte que tocou a alma dela. Tocou o íntimo dela. A divisa da alma e da matéria. Aonde se forma verdadeiramente a Nefesh. Onde a Neshama Terai acontece. E ela disse, eu vou tirar minha vida amanhã. Eu ia tirar minha vida amanhã. Mas o testemunho da irmã, olha um cheiro excelente que subiu. A pastora Silvia, naquele momento, ela foi o altar de incenso. Ela foi aonde as especiarias eram colocadas e queimadas. E olha que incrível. Quando a gente vai estudar dentro do Talmud ou no Targum, ali vai dizer que algumas das especiarias que eram colocadas naquele pequeno altar de incenso, quando ela queimava, ela soltava um cheiro que era beirava o alucinógeno. Ela anestesiava a mente de quem estava naquele lugar e levava a pessoa para um encontro diferente com Deus. O que aconteceu com o testemunho da irmã Silvia? Ele subiu como um cheiro que anestesiou a mente da irmã. Purificou ela, porque ela estava no lugar onde a Shekhinah do Eterno desceu, a fumaça desceu. Nós precisamos trazer isso para a nossa igreja. Os testemunhos nossos, de você e de cada um de nós, edifica a nossa casa, a nossa congregação, a nossa alma. E o Eterno
Esta noite está dizendo que nós somos a base para que outras pessoas cheguem até aqui. Para que elas também se limpem. Não se esqueça de onde nós viemos e quem outrora fomos nós, muitas das vezes. Qual era a nossa personalidade? Briguenta, desarrazoada, impulsiva, cheia de desejos da carne. E hoje, quem somos nós, transformados e lavados? E o louvor disse, vinde como está, e vinde como está. Não tem problema. Porque quando vocês chegar lá no redil, quando eu trouxer vocês para o redil, vocês vão encontrar pessoas lá que passou a mesma coisa que vocês. Que sofreu as mesmas perseguições que vocês, que tiveram as mesmas incertezas e inseguranças que vocês, que muitas das vezes acreditava que apenas o ter poderia te salvar de algumas coisas, ou que apenas o ser poderia te verdadeiramente dizer quem você é e que não existe ninguém que poderia contribuir. Pelo contrário, todos nós precisamos um do outro. E é por isso que o Eterno instituiu a ideia congregacional e disse que nós temos que ser ungidos. Quando nós, como pessoas, somos ungidos? Quando nós, primeiramente, decidimos caminhar no caminho da Techuvá. Vocês que estão caminhando, aqueles que já trilharam e continuam caminhando, mas já desceu as águas do batismo, passou exatamente por essa unção. Foi ungido com esse óleo espiritual que verdadeiramente tem que exalar um perfume diferente. Nós, que já somos batizados, que já temos um conhecimento, precisamos exalar esse cheiro diferente. Mostrar como o evangelho é maravilhoso, acolhedor, que o nosso Deus, ele é um Deus perdoador, ele é um Deus de graça, de misericórdia, e isso vai fazer com que as pessoas aproximem de nós e aprenda conosco, e passe a viver conosco, e as festas vai mostrar para elas quão alegre é ser crente e quão maravilhoso é viver debaixo da rupá, debaixo da cobertura de um Deus extraordinário como esse. Se eu e você somos a mesa do pão, o pão é o alimento mais básico. Isso quer dizer que eu e você temos que ser acessíveis. Temos que estar numa altura em que as pessoas podem lançar a mão e pegar o pão da vida e comer. Às vezes, o cheiro do pão vai atrair a pessoa. Já entrou numa padaria, o pão, o cheiro do pão faz você comprar o pão? Já viveu isso? Tem padaria que você entra com o cheiro, exala, e você fala, tem que comer esse pão, não tem jeito. Se você é a mesa do pão, o cheiro do pão tem que ser agradável. E esse cheiro é o exemplo da vida, é o acolhimento, é a graça, é a bondade, a misericórdia. Ali juntos nós somos mais fortes. Juntos nós damos base. E aí, se a gente for entrar em um outro campo aqui, a gente vai falar do que é recostar a mesa, estar à volta da mesa. A gente vai entender que a mesa ela é um lugar de alimentação, então ela é um lugar sagrado. Não pode ter palavras dúbias, palavras de maldição, tem que ser palavras de bênção. Isso quer dizer que da sua boca tem que sair palavras de bênção. Que você tem que ser, para as pessoas, um lugar onde ela pode lançar a mão e acolher um alimento. Esse alimento é espiritual, mas também é um alimento material. Por isso a nossa congregação tem o papel e tem o objetivo de ter o serviço social forte para vestir o desnudo, alimentar o faminto. E, se possível for, acolher, preparar um lugar, visitar os enfermos, sabe? Cuidar daqueles que estão doentes da alma. Isso tudo o Eterno está dizendo nessa noite, na mesma porção que nós aprendemos sobre que a igreja ela é formada pela nossa doação. Só que ele vai trazer hoje uma outra perspectiva de doação. Ele vai dizer que as pessoas têm que querer estar dentro da igreja por causa do seu exemplo, por causa da sua vida. O cheiro do pão que fofoca lá fora é o seu exemplo de vida. É como você foi transformado. Quando alguém te vê na rua e alguém te fecha, e o seu vizinho está passando do seu lado, como é que você está falando com o rapaz que te fechou, ou com o motoqueiro que te entrou? Ah, o seu lunático. Ele vai dizer assim, misericórdia, diz que é crente.
Sabe quando ele vai vir na sua igreja? Nunca. Nunca. Agora, se ele passa, ele vê o motoqueiro errado entrando, e você fala, ô, meu camarada, tudo bem? Machucou? Cara, o que aconteceu? Tal. Ah, não, como assim? Não, calma, calma. Fica tranquilo. Outros levantam, o que aconteceu no seu carro? Aí, não, eu vou pagar tudo. Tudo bem. A gente vai conversar sobre isso, mas você tá bem? Tá tudo certo? Tá passando algum problema, alguma dificuldade? Na sua casa, na família? Tá tudo certo? Aí a pessoa para, ela vai falar, oi? Como assim? O cheiro que você está exalando vai atrair a pessoa. O vizinho seu que passou vai falar assim, caramba, que diferente, hein? Opa, tudo bem? E aí, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ô, eu fiquei sabendo que tem culto aí na sua casa. Ou você está congregando numa igreja? Como é o nome da igreja? Como é que faz para me visitar um dia, assistir um dia? Aí o seu cheiro, tá indo lá fora, o cheiro. Você é a mesa do pão da presença. O cheiro da santidade divina tá exalando lá fora. Isso quer dizer que a Bíblia que algumas pessoas vai ter na vida é o seu testemunho. É a sua história. É a mudança de quem você era para quem você é agora. É a mudança se você era bravo, se você era brava, se você era alcoólatra, se você era desatinado, se você traía, se você fazia coisas erradas e você se arrependeu disso e você deu a volta e você começa a viver uma novidade de vida. Então você está com um cheiro excelente. Você está revestido do óleo da unção e você se torna a haste que segura esta bacia onde a pessoa pode vir e também lavar os seus pecados. Também lavar os seus pés e as suas mãos. A gente já sabe que estar próximo dos pés de alguém ou lavar os pés de alguém significa conhecer e reconhecer a jornada que aquela pessoa trilhou. Quando aqui fala lavar os pés, isso significa que a história da pessoa vai ser retificada. Você conheceu a caminhada dela. Você viu quantos calos tinha no pé dela, quantos rachados tinha no pé dela, o quanto os pés dela era áspero. Você reconhece a caminhada. E aí é lavada, aí você começa a amolecer aquilo. Aí você começa a ajudar ela a trabalhar aquilo e o pé vai ficando. E aquelas cascas vai se soltando e você vai limpando e vai ajudando a pessoa até aquele pé ficar macio, ficar diferente, com um cheiro diferente, com uma textura diferente. A pessoa foi lavada, foi limpa através do meu e do seu testemunho. Olha que coisa incrível que o Eterno está trazendo essa noite para nós aqui, irmãos. Aí ele vai falar sobre a acácia. Ele vai dizer que a acácia é uma resina que ela tem um cheiro extremamente forte, mas é um cheiro extremamente repousante. Você se sente, quando ela começa a queimar, você sente aquele cheiro e daí a pouco você começa a ficar apaziguada, sua alma começa a apaziguar. É quando alguém chega aqui ou vai até você e a pessoa fala uma coisa e ela encontra em você uma palavra de conforto. E ela sabe que o Messias que você vai pregar para ela é o Messias que acolhe. É o Messias que demanda amor. É o Messias que divide o fardo. Que depende de mim. É um convite. Então nós precisamos também convidar as pessoas para que elas, com as suas cargas e os seus fardos, possam se sentir seguras aqui. É como a pastora falou, muitas pessoas, quando iniciam o estudo conosco, falam assim, eu não sei nem se eu vou continuar. Vamos tentar. Outros falam, ixi, nunca sai fora, esse negócio de Bíblia não dá. Aí começa. E aí começa a descobrir que vai descobrindo coisas sobre ela mesma. E sobre como a vida dela pode se tornar muito melhor.
E aí elas voltam no dia seguinte, ou no culto seguinte, ou no estudo seguinte. E aí vai, daí a pouco você vê a pessoa dizer assim, eu não consigo mais ficar sem estudo. Eu fico pensando o dia que vai ser de novo, para eu receber isso de novo. Isso quer dizer que o cheiro que está emanando dessa congregação é um cheiro excelente. É uma composição de especiarias, de canelas aromáticas, de canas aromáticas, de acácia, que verdadeiramente exala a unção e a presença do Eterno, a Sherinat Hashem. Alguns de nós aqui têm mais dons para aproximar pessoas do que outras. Só que alguns de nós também têm um dom de ensinar melhor do que os outros. Alguns atraem as pessoas, outros acolhem e outros ensinam. E aí eu vou dizer, nós precisamos ter essas características, porque Deus está dizendo que nós somos esses utensílios. Nós somos a mesa do pão da presença de Deus. Ou seja, sobre nós tem que emanar algo do divino. Está conseguindo entender isso, irmão? Nós somos o altar de incenso. O que são os incensos? Os louvores e as orações. Nós precisamos orar por pessoas, por nossos irmãos, pela congregação. E para que o Eterno traga mais pessoas para cá, para que a gente possa aprender a tratar e ajudá-las também na jornada. Porque nós somos acolhidos um dia. Se nós temos o Santo dos Santos, é a nossa comunhão com Deus. Cada um de nós devemos desenvolver um particular com o Eterno. Cada um de nós, na nossa casa, sabe? Leitura pessoal, oração, entende? Pregação, evangelização para um amigo, para um colega, para um irmão, para uma irmã, para um vizinho, um bom testemunho. Vamos fazer o terrinho à tarde no sábado. Entende? Então, tem coisas maravilhosas para tratar. Eu e a pastora, nós estávamos olhando o Terrilim, que eu falo com ela há muito tempo para fazer com vocês, né? Principalmente as mulheres. E nós fomos investigar ele mais de perto. A gente ficou de boca aberta com tanto de coisa que aquele livrinho. Tá lá no quarto. Tô estudando. Todo mundo que olha para ele fala: Nossa, Deus, é tão pequenininho. Será que tem alguma coisa aí? Quem olha para ele vai dizer exatamente isso, irmão. Será que sai alguma coisa de boa daí? Lembra quando Tomé falou lá? Será que vem alguma coisa boa de Nazaré, lá de Nazaré? Será? Não, e eu quando vi aquele tamanho, eu falei, nossa, mas um livro de salmos tem na Bíblia? Tipo, É isso, essa foi ela falou, mas a gente tem isso na Bíblia com bem maior. nossa, um salmo eu já não enxergo muito bem. Eu falei para ela, vai mais a fundo um pouquinho? Vai mais um pouquinho a fundo? Vai mais um pouquinho a fundo? Extraordinário. Até de madrugada. Até de madrugada. A gente começa a exalar o cheiro do Eterno, irmãos. E o Eterno está dizendo, eu quero que o meu cheiro exale dessa igreja. Eu quero que as mulheres dessa igreja sejam um grande exército. Eu quero que os homens dessa igreja sejam um grande exército. Eu quero que essa igreja emane um cheiro acolhedor. Eu quero que essa igreja acolha pessoas. Eu quero que essa igreja cresça. O pequeno tornar-se a mil e o grande uma nação forte. E a gente tem que aprender isso aqui. Ó. Olha como o Eterno é incrível. Ele fala para nós, é assim, é assim. Aí depois ele vem e fala, sabe por que eu faço assim? Porque vocês são isso aqui para mim. Ó. Peças importantes, utensílios importantes na minha casa. Você com especiarias que só pode vir do Eterno sobre a sua vida. Para que você exale esse cheiro para as pessoas à sua volta. Cada um de nós aqui. Tem algumas especiarias aqui que elas são resinosas. A gente sabe que especiarias ou madeiras resinosas, a resina dela forma uma proteção, uma camada. Os sábios vai dizer que algumas dessas especiarias formavam um casulo como uma pérola em volta do utensílio. Então, o utensílio que mexia, ele era recoberto e ficava como uma pérola. Qual é o valor de uma pérola?
O que será que Javé está falando nessa noite aqui para você? Como ele está te vendo? O que ele quer que emane de você? Qual é a expectativa dele para você? Se não for as melhores possíveis, então eu estou enganado. Porque para mim é as melhores possíveis. É vivermos o melhor dessa terra. É vivermos o sobrenatural e o extraordinário com o nosso Deus. É nos revestir de uma nova personalidade. É nos revestir da armadura do Deus vivo para que verdadeiramente nós possamos quebrar os dardos inflamados do maligno que vem em nossa direção. Mas aqui nós preparamos um ambiente como nenhum outro. Quem entra não quer nunca mais sair. Quer fazer parte para que mais gente venha. E aí a gente vai lembrar do que a pastora falou. Ah, não vou estudar com esse pastor não, porque ele quer me pegar pelo pé. Na verdade, não sou eu que pego pelo pé. É a estrutura espiritual que tem aqui, que você passa a enxergar, que você fala, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Como é isso? Se a gente for parar para analisar... Não é? O que o mundo oferece? Engano, mentira, inveja, perseguição, promiscuidade. Exatamente. Competição. Então, tudo isso aí, quando você vai para a palavra de Deus, você vê o quanto ela é acolhedora. Verdade. O bálsamo é uma essência que ela traz, quando você... Ela traz preservação e conservação. O bálsamo traz refrigério para a alma. O bálsamo nos coloca no lugar mais excelente, mais bonito, mais maravilhoso. Olha o que o Eterno está falando aqui, irmãos. Olha o que ele está falando aqui. Que nós seremos revestidos do bálsamo espiritual. E que as nossas orações, a nossa adoração, o nosso exercício na fé tem que ser algo que exala um cheiro. Tem que ser gostoso. Tem que ser de excelência. Tem que ser de excelência. Quando você vai ler as especiarias, todas elas é de excelência. Nada é mais ou menos. É de excelência. Como eu disse de novo, o que Javé tem para mim e para você, se não for o mais excelente, então eu estou enganado. Porque o que ele mostra aqui é que é o que é mais excelente. O Eterno manda dizer para a igreja que ele está ungindo cada um de nós esta noite. Ele está derramando sobre nós o óleo da unção que não pode ser feito por mãos humanas. Ele está dizendo que dentro dessa igreja, ele tem colocado a menorá do Mashiach, a presença de Yeshua viva. Ele tem colocado o pão da presença e ele está preparando cada um de nós para que nós possamos verdadeiramente ser acolhedores e ter alimento para repartir com aqueles que virão lá de fora, sobrecarregados. E aí isso, quando ele traz as especiarias, o bálsamo, a cobertura, isso quer dizer que nós também precisamos nos preparar quando nós acolhemos as pessoas. Porque lá de fora elas vêm carregadas com todas as coisas lá do mundo. E nós precisamos estar revestidos com o bálsamo, com o óleo da unção, para que nós não peguemos aquilo que não é para nós. E uma igreja ungida, o inimigo que entra, ele sai fora. Ele não fica. Então as pessoas podem até vir com as suas cargas, mas quando chegar aqui, eles vão encontrar um cenário tão diferente, tão cheio da unção de Deus, e nós cobertos de santidade, que o inimigo bate em retirada. Não fica, não tem como ficar. Não tem como ficar. O Eterno mostra para nós que existe uma vestimenta espiritual preparada para você. Existe um embelezamento espiritual preparado para você, com as suas características, com aquilo que você tem de bom e com aquilo que você pode fazer de melhor para que as pessoas se sintam bem ao seu lado, se sintam bem nessa igreja. Porque ele disse, façam para mim uma casa e eu habitarei no meio de vós. Deus quer habitar neste lugar. Ele está nos dando todos os detalhes. Sejamos como bronze que reluz, mas não sejamos cheios de ego demais, achando que somos ouro, porque não é assim que ele quer. Ele quer colocar o mais valioso dentro desse vasilhame. E que nós sejamos a sustentação para essa água tão extraordinária.
Quem beber desta água e comer deste pão jamais terá sede e nunca mais terá fome. Veja que está sempre conectado, né? A mesa do pão da presença e a bacia de água. Nós estamos falando de quem? Yeshua. Eu sou a água da vida. Quem beber desta água que eu dou, nunca mais terá sede. E rios de águas vivas fluirão do seu interior. Isso quer dizer que se sairá águas vivas, você é aquela bacia. E as pessoas que lavarem as mãos e os pés naquilo que você ensinar, naquilo que você falar, naquilo que você transmitir da Torá de Deus para ela, ela se tornará uma nova criatura. Ela estará pronta para fazer parte dessas 99 ovelhas, enquanto o Senhor vai lá buscar mais uma. Vou lá buscar a centésima, só um pouquinho. Tá aqui, ó. Joga no nosso meio. Como que nós vamos tratar? Acolher. Vamos fazer como o pastor Júlio, como o pastor Jarbas, como tantos outros homens. Vamos tentar desenvolver nosso acolhimento para que verdadeiramente as pessoas queiram estar aqui, queiram entrar neste lugar e fazer parte desta congregação. Maiormente, o Eterno quer derramar sobre nós o seu Espírito. E quando o Eterno decide derramar em nós o seu Espírito, é porque somos um jarro preparado. Isso quer dizer que eu e você somos um jarro preparado. Ele tem escrito a nossa história por dentro e por fora. Ele nos pegou quando nós veio do mundo. Vinde como está. E amassou o barro, pegou nós, amassou. E está construindo um vaso novo, escrito o que ele quer por dentro e por fora. Dentro desse jarro, ele vai colocar o óleo da unção. Ele vai derramar aquilo de mais excelente que tem. A água da purificação. Então, que nós tenhamos empatia por aqueles que se aproximar de nós, para sabermos da sua história, para sabermos quais são suas dificuldades, para sabermos os seus medos, as suas inseguranças, aquilo que tem afligido as suas almas, para que verdadeiramente nós também possamos dar a elas a condição de se limpar, de se purificar e de verdadeiramente se sentir incluso no meio desta igreja, fazendo parte das 99 e esperando mais uma para também ser incluída no meio e que a gente possa emanar esse cheiro excelente que o Eterno tem para nós. Restauração já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Receba a porção que o Eterno está derramando esta noite sobre a sua vida. Receba a unção que o Eterno está derramando, a revestidura que o Eterno está derramando sobre a sua cabeça esta noite. Receba de Deus o cheiro que Ele quer que você exale. Receba de Deus a autoridade que Ele está te dando para verdadeiramente você contribuir na vida de outras pessoas para que elas sejam salvas e que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Receba de Deus aquela porção que vai levar o novo de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Receba essa unção de Deus para que verdadeiramente você possa ser canal de bênção para que tudo seja feito novo na vida de algumas pessoas, da sua casa, da sua família, para que verdadeiramente eles venham e recebam tudo isso que você está recebendo de Deus, todo esse carinho de Deus, toda essa revestidura de Deus, toda essa unção de Deus, toda a Shekhinah, o poder que emana do Eterno, essas chispas de luz que nos prepara, que traz alegria para o coração, que nos conforta e que nos dá força para resistir no dia mau. Porque é isso que o Eterno tem para nós, o melhor dessa terra e o que há de mais incrível e extraordinário na presença do Santo, bendito seja Ele. Amém? Amém. Vamos ficar, irmãos, para nós orarmos? Aleluia. Que essa palavra tenha falado na sua vida. Que essa palavra tenha calado no seu coração. Que essa palavra tenha um sentido certo para uma área certa na sua vida. Amém? Javé, nosso Deus e nosso Pai, como congregação reunida, Senhor, queremos clamar agora a Tua presença. Queremos chamar a Tua presença para o nosso meio. Queremos chamar o Teu Espírito para o nosso meio. Para que verdadeiramente possamos sentir a Shekhinah, sentir essa presença pairante, manifestadora, para que verdadeiramente sejamos revestidos, sejamos preparados, recebamos a unção em nome de Yeshua para vivermos o sobrenatural e o extraordinário contigo. Que o Senhor unja cada um dos teus servos aqui,
cada um dos teus filhos nesta congregação, nesta noite. Que verdadeiramente nós possamos tomar o nosso lugar dentro da sua casa, dentro do seu ministério, para que verdadeiramente possamos, Senhor, refletir e possamos emanar e exalar o cheiro mais excelente. Que nós possamos sentir o conforto do Espírito dentro de nós, nos momentos difíceis, que possamos sentir a tua mão santa, que os teus santos anjos possam fazer morada ao nosso redor, nos dando força, que nós possamos receber do Espírito a ferramenta certa, as armas certas, a revestidura certa para cada batalha da nossa vida, para cada área da nossa vida, que possamos receber e chamar o teu poder para o nosso meio, para verdadeiramente nos sentirmos transformados de dentro para fora. Que possamos ser, Pai Santo, aquele cheiro que cada pessoa lá fora precisa para se aproximar do Senhor. Que a nossa vida seja um pouquinho mais exemplo para alguém, para atraí-lo para o teu caminho, para a tua techuvá, para esta irmandade, para receber tudo que nós temos recebido aqui. Derrame sobre nós o seu espírito de cura, tire das nossas almas o espírito de angústia, o espírito de incerteza, o espírito de medo, o espírito de desespero, o espírito de insegurança, o espírito de temor que muitas das vezes nos prende de dar um passo adiante, de clamar e de andar em direção ao Senhor, mas que verdadeiramente o Senhor nos revista e prepare nós para auxiliar aqueles que lá fora, porventura, não têm força para levantar, não têm força para caminhar. Que verdadeiramente o Senhor unja este ministério e consagre mais uma vez esse ministério para a obra santa que é fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Javé, por ter nos escolhido e por determinar que somos utensílios da tua casa, utensílios valorosos para que as pessoas que vier encontram aqui o mínimo possível para uma transformação. Obrigado, Senhor, por não olhar as nossas falhas. Obrigado por não olhar os nossos pecados, que muitas das vezes cometemos, mas pela tua graça imerecida, pelo teu amor imerecido que o Senhor tem derramado por nós. Ajuda nós, Senhor, a auxiliar o nosso semelhante, não porque somos melhores, não porque temos a única verdade, não, Senhor, mas porque aqui nós temos encontrado uma fagulha que emana vida, uma fagulha que emana esperança, uma fagulha que emana transformação, que emana resiliência, para que muitos possam se achegar a nós, Senhor. Não porque temos mérito em nós mesmos, porque não temos, mas é por causa do nosso Mestre, o teu Filho amado, o Cordeiro Celestial, o teu Filho querido. É em nome dele que nós chegamos na tua presença e clamamos, Senhor, e te exaltamos por tudo e em tudo. Só o teu nome seja hoje e para sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos convidar a pastora Silvia para terminar com um louvor para nós. Amém? Shalom a todos, irmãos. Deus abençoe. Amém. Aleluia, irmãos. Que culto maravilhoso, glorioso na presença do Eterno. Muito maravilhoso. Vamos ouvir um louvor, irmãos, nessa noite. Não está aqui. Eu esqueci de agradecer os irmãos do Instagram. Cadê os nomes? Nós vamos colocar um louvor secular nessa noite. Amém, irmão Fernando. Amém aos irmãos. Shalom a todos também. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Amém. Deus abençoe sempre. Glória a O que eu faço para ti, Senhor? A tua presença é o meu prazer, Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a ti.
Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Kadosh Baruch Israel. Aleluia, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, os santos espíritos do Deus, como a peguei dentro da nossa alma, que possamos exalar o cheiro mais excelente, que possamos estar escondidos debaixo das tuas asas. Aleluia, Deus. Abençoa essa igreja, Senhor. Glória ao teu nome, Pai Santo, Pai querido, Deus do exército. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Sim, Senhor, é o meu prazer. Santo de Israel. Sim, Deus, aleluia. Sim, Deus. Oh, glória, Prazer, Senhor. Fortalecimento, Pai. Presença é o meu prazer. Israel, presença, nossa Deus. Por favor, não me engane. Tua presença, meu prazer, tua presença.
é o meu prazer, tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Que culto glorioso nessa noite. Deus, aleluia. Muito obrigada, irmãos. Para a gente é sempre um amor, uma alegria muito grande estar com vocês. Vocês tenham uma excelente semana, uma semana cheia da presença do Eterno. Sintam-se abraçados por nós. Agradeço também aos irmãos que estão na internet, que estão no Instagram. Muito obrigada, a presença de vocês é muito importante e sintam-se sempre à vontade para estar com a gente. Amém? Boa noite. Shalom a todos. Shalom. Deus abençoe. Amém.